Momento Pit Stop de hoje, olha só, nós pedimos semana passada para você que estava no nosso chat, na nossa primeira exibição às 21 horas, para mandar uma pergunta, e a pergunta que a gente achasse mais criativa, mais diferente, mais inusitada, a gente ia dar uma camiseta do Pelas Pistas, e temos aqui uma pergunta que vale até a pena, temos alguns superchats também que vamos ler aqui, mas a pergunta vencedora, vou fazer no final de todas. Primeiro perguntar aqui do Miguel, não foi Miguel de novo que mandou aqui, deixa eu ver, cadê... Eu devia ter clicado no lugar certo, cliquei no lugar errado. Aqui, o Miguel mandou outra pergunta, obrigado Miguel. Se o Ayo Komatsu está apostando numa nova dupla de pilotos, trouxe uma parceria estratégica com a Toyota, podemos considerá-lo um grande chefe de equipe, mostrando que o problema da Haas era o Günther? Lembrando que essa não é a pergunta do prêmio aqui, essa aqui é só um superchat, mas... Era a vantagem do... O programa dele já foi ao ar? Não, ainda não. Ainda não. Mas uma das grandes vantagens do Ayo é que ele é aquele tipo de funcionário da empresa que começou como porteiro, tá, entendeu? E o cara foi crescendo, hoje em dia ele toca a equipe. Então, por exemplo, tiveram corridas esse ano onde um dos engenheiros dos carros, a esposa tava pra ter neném, ele teve que voltar nas pressas e o Ayo foi lá e assumiu o carro, entendeu? Ele sabe não só... Ele sabe o sistema, como funciona, a operação do carro, termos setup, ele entende tudo, de cabo a rabo, de todas as áreas do carro, seja da parte de engenharia, aerodinâmica, desenvolvimento das máquinas CNC, tudo. Ele já passou por todas as áreas, entende de tudo. E isso que, na minha opinião, torna o Ayo um cara muito, muito bom. É óbvio que essas posições... muito altas, às vezes são muito políticas, né? Você pega um outro extremo, o Flávio. O Flávio, se falar pra ele qual que é a pressão que tá no pneu, 10.150, ele não vai fazer a menor ideia do que, ele não vai nem se pensar o que é pressão de pneu, entendeu? Você não acha que o Briatore vai no posto em Mônaco e calibra ali? Eu tô tentando visualizar 1.000 libras no pneu. Calibra quanto? Põe 1.000 aí. Enche o tanque, também enche o pneu do mesmo jeito aí. Pode pôr o mesmo. Bota R$100 de libra aqui, ó. Só que ele tem umas outras visões que ele sabe, às vezes, posicionar algumas certas pessoas. Então, assim, é um jogo, às vezes, político, né? Só que, pô, eu tendo uma equipe... que é uma equipe da Haas, que é um pouco mais enxuta, um pouco menor e tudo, é muito importante você ter um líder que sabe tudo que tá acontecendo e não deixar ninguém te enrolar. Porque um cara igual o Günther, dependendo do assunto, da complexidade do assunto, de uma desculpa de alguma coisa que aconteceu, o cara pode enrolar ele, falar alguma coisa e o Günther, como, sabe, não pode ser o Günther, pode ser qualquer um, não entenda sobre o assunto, vai falar, vai ouvir... E vai ter que aceitar, porque ele não entende do que está acontecendo. E o Ayo sabe de absolutamente tudo. Sim, o Ayo fez uma diferença bem grande. Eu acho que ele conseguiu otimizar tudo que a Haas tinha de uma maneira melhor que o Günther. Mas eu acho que a associação Hülkenberg com o Ayo também ajudou. O Hulk mandou bem pra caramba. Eu acho que ele deu uma perspectiva de entendimento do carro da Haas completamente diferente dos outros pilotos que tinham passado por lá. E esse ano foi bem claro, porque a Haas finalmente conseguiu ser um carro mais estável no sentido mais constante durante a corrida. Nos pontos, nas corridas, nos pontos, basicamente, né? Sim. Também durante a corrida, né? Porque se a gente voltar um pouco para trás, o Hulk classificava bem pra caramba. Daí chegava na hora da corrida, ele sumia. E esse ano, por exemplo, você pega a sprint desse final de semana. Tudo bem. Terminou em sétimo na frente do Max. O Max tava com o carro que não tava... Claramente, ele não tava confortável, mas ele andou a corrida inteira na frente do Max. Sim. Então, e em sétimo. Não é que um estava em 18º, o outro estava em 17º, andando entre os 10 primeiros. Então, eu achei que o Ayo
soube trabalhar muito bem, ou soube extrair o máximo do Hulk, e o Hulk conseguiu direcionar a equipe para ajudar eles. Então foi, na minha opinião, uma combinação muito forte, muito boa. Boa. Segundo superchat aqui do Beto Macedo, fez uma pergunta, ó. Quem foi o piloto do Marcos Moraes no Dakar de 2000? Olha, Beto, eu não sei, pra dizer a verdade. Eu acredito que tenha sido o próprio Marcos Moraes. O Man, que é o pai do Lucas Moraes. Não sei se ele teve alguma equipe em Dakar em 2000, mas eu sei que o Man, que é o Marcos Moraes, assiste o programa. Ele vai mandar a resposta pra gente aqui, especificamente pra você. Agora, a pergunta que venceu a nossa promoção da nossa camiseta é uma pergunta bem curiosa. Eu quero saber pra vocês dois também. O Victor que perguntou, inclusive, Victor, manda uma mensagem depois aqui, um direct no nosso Instagram, do @pelaspistas360. A gente tem como saber quem que é o Victor, se é ele mesmo que mandou a mensagem. O piloto precisa tirar visto para cada país que vai correr? Bom, depende. E eu vou emendar a pergunta dele aqui também, aproveitando, para complementar. Se tem algum departamento dentro da equipe que faz isso para vocês, ou é vocês que têm que, por conta própria, ir atrás dos vistos de cada país? Depende de cada piloto e depende da sua nacionalidade, né? O que um brasileiro vai ter que fazer comparado com o holandês ou com o russo, cada um tem suas normas, tem que seguir as normas normais como qualquer pessoa. Agora, se a equipe tem uma pessoa, se você tem uma pessoa, isso vai de cada piloto. Tem o Max, por exemplo, vai ter o escritório dele que vai fazer. Talvez um piloto que não tenha um colapinto, provavelmente a Williams vai fazer para ele, entendeu? O que a gente tem, mas eu acho que não é só a Fórmula 1 que tenha, pode ser, qualquer empresário pode ter, a gente tinha 2 passaportes iguais. Então, eu tinha 2 passaportes holandeses, enquanto um tava tirando vídeo de alguma coisa, eu tava viajando com um. Aí depois voltava com um, pegava o outro, esse outro. Só pra evitar esse negócio, às vezes mandava e tinha que ficar alguns dias e tinha que viajar pra não ficar preso, entendeu? Entendi. Essa é a única regalia, mas acho que é uma regalia que acho que qualquer empresário, qualquer pessoa pode aplicar por um segundo passaporte, pelo menos o holandês na época lá podia, se você tiver um motivo... Sim, justificável. Pelo menos na minha época na Fórmula 1, até acho que a dinâmica de tirar visto era um pouco diferente. Eu lembro que tinha que preencher todos os formulários, mas o pessoal da equipe fazia isso e daí entregava tudo meio que mastigadinho para mim. E eu ia no consulado, carimbava, sei lá, fazia aquilo que tinha que fazer e daí tava tudo em ordem. Na época da Índia, a gente viajava muito menos internacionalmente. Então, primeiro, pro Canadá você não tem esse problema. Daí, pros outros lugares, que era geralmente Austrália e daí Japão, daí teve um ano que a gente foi pra Europa também, era muito menos e naquela época era o mesmo esquema. Quando precisava de visto, eles preenchiam tudo e daí ou você mandava o passaporte pelo correio, mesmo porque o que o Nelsinho trouxe à tona, como você estava o tempo todo viajando de um país para o outro, o fato dele ter 2 passaportes era importante. No meu caso, não, porque eu ia ter, antes de ir para fora dos Estados Unidos, eu ia ter 5 corridas seguidas nos Estados Unidos. Então, eu praticamente, quando eu tinha que tirar o visto, eu ficava sem passaporte, mas eu estava só internamente viajando lá nos Estados Unidos. Eu não tinha que sair dos Estados Unidos. E daí era isso. Então, nesse aspecto, para mim, pelo menos, era mais fácil. Show! Bacana, então, a pergunta. Parabéns, Victor, pra ganhar uma camiseta do Pelas Pistas. Manda aquele direct pra gente no nosso Instagram. E esse foi o momento Pit Stop de hoje. Lembrando, peça é na Pit Stop. Tá precisando de peça pro seu carro? Vai na rede Pit Stop. Aliás, você pode pedir sua peça por WhatsApp, você pode pedir pelo site ou em qualquer uma das 2.200 lojas Pit Stop espalhadas por todo o Brasil. Então você sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop!